It is a great honor to be here tonight with you. É uma grande honra estar com vocês aqui esta noite. Thank you for the warm welcome to Brazil. Obrigado pela calorosa saudação de boas-vindas ao Brasil. I was happy to hear that you sang your national anthem. Eu fiquei muito feliz de ouvi-los cantar o seu hino nacional. I think that God has created different nations on the earth. E eu creio que Deus, tendo criado diferentes nações sobre a terra, Job 12:23 says, God makes nations great and he destroys them. He enlarges nations and leads them away. e em Jó, no capítulo 13, o texto nos diz que Deus cria grandes nações e também as destrói. E Ele também faz grandes nações e as conduz. So God has raised up the nation of Brazil for his good purposes. E então Deus levantou essa grande nação do Brasil para os seus propósitos. And I think it is right that citizens of every nation love their own nation. E eu creio que é verdade que os cidadãos de todas as nações amam o seu próprio país. So I was so happy to hear you sing your national anthem. Então fiquei muito feliz de ouvi-los cantar o seu hino nacional. I want to talk to you tonight about Christian influence on politics and law and government. Eu gostaria de falar essa noite a vocês sobre a influência cristã na política, na lei e no governo. First, I want to explain 5 wrong views of Christian influence on government. E primeiro eu gostaria de explicar a respeito de 5 visões errôneas sobre a influência do cristianismo na política. What I am saying tonight and in the next 2 days is taken from a new book that I published called Politics According to the Bible. E o que eu estou falando aqui nessa noite, nos próximos 2 dias, vem de um novo livro que eu publiquei, chamado Política de Acordo com a Bíblia. It is not yet translated into Portuguese, Ainda não está em português, but my translator here tonight is going to translate it. mas o meu tradutor aqui essa noite vai traduzi-lo. At least parts of it as we speak. Pelo menos parte dele à medida em que nós falamos. Now for 5 wrong views about Christians and government. Então vamos ver sobre essas 5 visões errôneas da política e do cristianismo na política. The first wrong view is government should compel religion. A primeira visão errônea é que o governo deveria impingir uma determinada religião, forçar uma religião. This view says that the government should be used to force people to follow one religion or another. E essa visão, então, advoga que o governo deveria obrigar um povo a seguir uma religião qualquer. Unfortunately, many Christians held this view in previous centuries. E em séculos passados, muitos cristãos mantiveram essa visão. This view led to the wars of religion in Europe in the 16th and 17th centuries. E essa visão levou às chamadas guerras religiosas nos séculos 16 e 17 na Europa. Protestant and Catholic armies would fight to control territory. E os exércitos católicos e protestantes lutavam sobre um determinado território. And then the winner would impose its religion on that entire area. E então o vencedor impunha a sua religião sobre aquela região. Eventually, Christians around the world realized that this view was wrong. E eventualmente os cristãos ao redor do mundo começaram a perceber que essa visão é errada. But it is still the view held in many Muslim countries today. Mas ainda é a visão tida em muitos países islâmicos hoje. For instance, Saudi Arabia. Por exemplo, na Arábia Saudita. In these countries, they force everyone to follow Islam. Nesses países, eles forçam a todos a seguirem o islamismo. And they give no freedom to other religions. E não há liberdade para outras religiões. I think this view is wrong because of the teaching of Jesus. E eu creio que essa visão é errada por causa do ensino de Jesus. He distinguished between the realm of God and the realm of Caesar. E ele distingue entre a atuação de Deus, a área de atuação de Deus e a área de atuação de César.
Some Jewish leaders came to him and said, "Is it lawful to pay taxes to Caesar?" Alguns líderes judeus chegaram a Jesus e perguntaram: é certo pagar os impostos a César? He said, "Show me a coin." E ele me disse: me dê uma moeda. Whose likeness and inscription is this? E ele perguntou: essa inscrição e essa face é de quem? They said, "Caesar's." E eles disseram: de César. He said, "Therefore render to Caesar that which is Caesar's, and to God that which is God's." E então ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus didn't specify what things belong to Caesar and what things belong to God, but he did specify that there are two realms of authority. E Jesus não especificou o que pertence a Deus e o que pertence a César, mas ele disse que existem essas duas esferas. He implied that it was right to pay taxes to Caesar because that was his realm. Então, de fato, estava correto pagar os impostos a César, porque essa era a esfera de César. But in distinguishing two realms, he also implied that there was a realm that belonged to God that Caesar should not rule over. Mas quando disse isso, ele também deixou por implicação o ensino de que havia uma área que pertencia a Deus e sobre essa área César não tinha governo e poder. And there was a realm that belonged to Caesar that the church should not rule over. E essa área que pertence a César também não deve ser governada pela igreja. Here Jesus established a difference with the laws of the Old Testament. E aqui então Jesus estabelece uma diferença com as leis do Antigo Testamento. Because in the people of Israel, the laws punished belief in other gods or following after idols. Porque nas leis do Antigo Testamento, elas puniam as pessoas por crerem em outros deuses ou adorarem a ídolos. But here Jesus marks a difference with that Old Testament system, so there are two realms, one to Caesar and one to God. Então aqui Jesus estabelece essa diferença entre as duas esferas, uma pertence a Jesus e outra pertence a César. Jesus is showing that this first view is wrong, the view that says government should compel religion. Então Jesus está mostrando que essa primeira visão, a visão de que a religião deve ser forçada, ela está errada. There is an interesting example where Jesus also taught this in talking to his disciples. E existe um exemplo específico interessante no qual Jesus ensinou a esse respeito falando aos discípulos. In Luke 9:52, it says Jesus was passing through villages of the Samaritans. Em Lucas 9:52 diz que Jesus e os discípulos estavam passando em vários vilarejos dos samaritanos. He came to one village and it says the people did not receive him because his face was set toward Jerusalem. E tendo passado por um daqueles vilarejos, o povo não o recebeu porque ele tinha a face de quem ia para Jerusalém. And when his disciples James and John saw it, E quando seus discípulos Tiago e João viram isso, they said, "Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them?" e eles perguntaram: Senhor, quer que nós mandemos descer fogo do céu para que os consuma? A wonderful new strategy for evangelism. E é uma estratégia maravilhosa para o evangelismo. Because if fire had consumed that village, then in the next village Jesus would have 100% attendance. Porque se o fogo tivesse consumido aquele vilarejo, na próxima vila todos iam recebê-lo. But the next sentence says Jesus turned and rebuked them. Mas a próxima sentença diz que Jesus virou-se para eles e os repreendeu. Jesus refused to try to compel religion. Jesus então se recusa a tentar forçar uma religião. The reason for this ultimately is that genuine religious faith cannot be forced. E a razão para isso é que a fé religiosa verdadeira, ela não pode ser forçada em alguém. Genuine faith in God must be voluntary. A fé genuína em Deus tem que ser voluntária. If anyone here has raised children, you know that is true. E se você teve filhos, você sabe que isso é verdade. You can teach your children the Bible. Você pode ensiná-los a Bíblia, You can bring them to church, pode levá-los à igreja, but they must make the